Fala galera, tudo bem? Olha, Geografia de Rondônia na área. Mais uma vez nós estamos aqui com vocês para trazer um conhecimento do nosso estado de Rondônia. E eu quero já deixar um forte abraço para todos os alunos da mediação tecnológica dos 4 cantos do estado de Rondônia, seja da Ponta do Abunã, do Baixo Bandeira, do Cone Sul do estado, das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, a todos os nossos alunos. Geografia de Rondônia na área, essa matéria gostosa, porque nós estamos estudando, conhecendo o nosso estado. E para quem não me conhece, o professor Carlos Barros na área aqui com vocês para falar um pouco da nossa geografia, essa disciplina importante que vai retratar um pouco das nossas características. E é isso que vocês, alunos do primeiro ano, estão estudando nessa disciplina maravilhosa. Portanto, vamos lá para saber qual é o conteúdo que vamos trabalhar nessa aula, aula 3.1, onde nós estaremos trabalhando. Olha só que interessante, galera! Lembrando que Rondônia não é Roraima, tá, beleza? Memorizem isso, porque muitas das vezes as pessoas confundem o nosso estado, Rondônia com Roraima, Rondônia RO, Roraima RR, capital de Rondônia, sempre bom lembrar, é Porto Velho, e capital de Roraima é Boa Vista. Por isso que eu deixei essa imagem para vocês, a nossa bandeira do estado. E o conteúdo de hoje é o que, professor? Aspectos climáticos de Rondônia. Nós vamos trabalhar a variação climática do estado, o fenômeno da friagem. Meu diretor, me coloca na tela só para mim falar algumas coisas interessantes para o nosso aluno. Olha só que interessante, pessoal. O nosso clima, né, esse clima que boa parte do ano é chuvoso, um clima também que tem uma parte do ano com bastante calor, é um clima onde depende muito de alguns elementos e fatores que contribuem para dar essa característica. E uma coisa interessante, muitas das vezes nós, eu, você, os pais de vocês, confundem tempo com clima e faz aquela salada de fruta, mas que a gente sabe que algum momento do ano nós vamos ter um clima bastante quente e um clima bastante chuvoso, né? Como eu já falei para vocês. Agora, o importante saber que essas variações do clima do estado de Rondônia tem a ver com fatores, e esses fatores são chamados de fatores climáticos e também dos elementos climáticos que contribuem para o nosso clima. Portanto, vamos lá na tela, meu diretor, mostrar algumas características desse clima. Primeiramente, você deve saber que esse tempo, né, está chuvoso. Aí no seu local, onde você está agora, está chovendo? Está fazendo sol? Está nublado? Está ventando? Isso é tempo. Quer dizer, é momentâneo. De manhã faz sol, à tarde chove. Mudou o tempo. Agora o interessante, olha para mim, fica aqui olhando para mim, olha só que interessante. Se você está aí num local, nesses 4 cantos do estado, em que parte, podemos dizer assim, está chovendo e uma parte está ensolarado, isso é tempo, porque o tempo ele muda constantemente. O tempo, ele pode estar ensolarado, ele pode estar chuvoso, pode estar ventando. Isso é característica de tempo. Então já anota aí no cantinho do seu caderno ou na sua apostila que o tempo ele é variável, ele muda constantemente. 15 horas está chovendo, lá para 16 horas já está ensolarado. Isso é tempo. Então, muitas das vezes você já ouviu dizer, hoje o tempo está muito quente, hoje o tempo está muito chuvoso. Então, isso é característica do tempo. Então, qual é a diferença entre tempo e clima, professor? A gente vai ver agora. Eu já citei a questão do tempo. Ele é momentâneo, ele muda constantemente, varia durante o dia, ok? Vamos lá na tela, meu diretor. Olha só, qual é a diferença entre o tempo e o clima?
E aí eu trouxe a definição para você ver. Primeiro, como eu já falei para vocês, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar. E ele está sempre mudando. Citei aqui alguns exemplos agora. Chuvoso, ensolarado, de manhã chovendo, à tarde está sol, ou vice-versa, né? Então isso é momentâneo, faz parte do aspecto diário, tá? Então ele sempre está mudando. Agora, o clima, olha só que interessante a definição, é o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera, seja elas de chuvas, ventos, temperaturas e outros elementos, em um dado local, e para determiná-lo é preciso vários anos de estudos e observações. Corta para mim, diretor! Então prestem bastante atenção. O tempo nós já definimos, ele é momentâneo. Agora, o clima, galerinha, anota aí, ó. O clima são condições atmosféricas estudadas durante vários anos. E aí caracteriza o clima do lugar. Professor, a gente está falando de geografia ou geografia de Rondônia? Estou falando das duas, porque geografia e geografia de Rondônia são duas disciplinas interligadas e eu estou dando a definição para vocês do que é um tempo e do que é o clima para a gente chegar no clímax, no auge da aula para falar sobre o clima de Rondônia. Então, o clima de qualquer lugar do planeta, ele depende das variações da atmosfera, de chuva, de temperatura, do vento, tem também a característica do relevo, que nós chamamos aí de altitude, continentalidade, maritimidade. Nós vamos ver isso agora, porque os fatores e elementos do clima, ele vai dar a característica do clima daquele lugar, tá? Portanto, vamos lá na tela para ver esses elementos. Definimos o que é tempo e definimos o que é clima. E essa variação, como eu já disse, pode ser ensolarado, quente, dia nublado, clima frio. No caso de ensolarado e clima quente, isso é característica do tempo. Olha, estou escrevendo aqui na tela para vocês, tá? Dia ensolarado, dia nublado é de tempo. Clima quente e clima frio, isso é clima, tá? Então, vamos memorizar o que eu falei. O dia ensolarado e o dia nublado é uma característica do tempo. Clima quente e clima frio é uma característica do clima. Memorizou, anotou no seu caderno e os elementos que contribuem, né, para as características do clima, ou formar um clima. As mudanças do tempo atmosférico em determinado lugar estão relacionadas a vários fatores. Nós temos os elementos climáticos. Quais são os elementos? Lembrando que elementos e fatores contribuem para formar um clima. Quais são os elementos? Nós vamos ter a temperatura, nós vamos ter a pressão do ar, nós vamos ter a umidade do ar, a chuva e a velocidade do tempo. Tudo isso, todos esses elementos contribuem para a formação do clima do lugar, ok? Juntamente com os fatores. Então, nós temos temperatura. A variação de temperatura, Rondônia estava na variação de 32 graus Celsius. Lembrando que na temperatura, ela é medida em graus Celsius. A pressão do ar, o peso do ar, a umidade do ar, a pluviosidade ou a quantidade de chuva, a velocidade do vento, todos esses são os elementos do clima. E os fatores, professor? Os fatores são correntes marinhas ou marítimas, relevo, altitude, maritimidade e continentalidade são considerados fatores climáticos, galerinha. Então, junta fatores com elementos, nós chegamos à característica do clima do lugar. E aí, a partir dos estudos feitos pela ciência da climatologia e geografia e outras ciências, chegamos ao denominador comum. Olha só uma palavra da matemática, galera. Olha aqui, olha bem para mim. Então você vai juntar
os fatores com os elementos, chegamos ao clima da região, ao clima do estado, ao clima do continente, ao clima que esse clima ele vai variar conforme a localidade. Nós temos aí climas mais frios, nós temos climas mais quentes, nós temos climas temperados. Isso aí nós vamos falar bem também em geografia, a disciplina de geografia, porque como o planeta Terra ele apresenta variadas faixas climáticas, nós vamos ter climas mais quentes, climas mais frios. E aí, por causa disso, vai juntar esses fatores juntamente com os elementos e nós vamos ter, então, a classificação de clima de um lugar, de um país, de um estado, como é o caso que vocês estão estudando comigo aqui, Geografia de Rondônia, nós vamos caracterizar o clima do estado de Rondônia. Portanto, vamos lá na tela para ver qual é esse clima. Olha só que interessante. O Brasil, ele é um país com uma extensão territorial bastante considerável. Olha só que também é um fator que colabora para a variação climática. Porque o Brasil, nós estamos aí dentro dos estados brasileiros, mas o clima de Rondônia é diferente do clima do sul do Brasil, do Paraná, de Santa Catarina. Mas por quê? Porque o Brasil ele é um país de grande extensão territorial e ele é cortado pela linha do Equador. Vou mudar de cor aqui, ó. O professor Jorginho, né? Ele gosta de mudar as cores, eu também gosto de usar de vez em quando algumas cores diferentes. Olha só, para marcar o texto. O território brasileiro ele é cortado pela linha do Equador, também pelo Trópico de Capricórnio. Isso faz com que quase 90% do território brasileiro esteja na zona intertropical, a mais quente, galera. Olha para mim aqui, olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Brasil, vou desenhar aqui para vocês imaginarem o território brasileiro. Ele é um país de grande extensão territorial. E aí vocês estudaram isso, vem estudando desde o sexto ano, né? Que o mundo ele é cortado por linhas imaginárias. E a principal linha imaginária que corta o nosso planeta é a linha do Equador. Acima dela nós vamos ter o Trópico de Câncer, depois nós vamos ter o Trópico de Capricórnio, né? E essas linhas imaginárias também funcionam como faixas climáticas. E essas faixas climáticas, já vem falando, é onde nós temos uma característica de clima mais quente. Mas, professor, olha, presta atenção no que eu vou falar. Faixa climática, inclinação da Terra, posicionamento da Terra em relação ao Sol, tem a ver com o nosso movimento de rotação, que é um outro assunto que vai ser também já estudaram e vão ver também na geografia, ok? Então, devido à incidência de raios solares ser maior, vamos dizer assim, no meio da Terra, a variação climática na parte mais central do nosso planeta vai ser de clima mais quente. É por isso que o texto que vocês estão vendo aí, ele fala que o Brasil está na região intertropical, ou seja, entre um trópico e outro. Se está na zona intertropical, é de clima mais quente. Memoriza isso, escreve aí no caderno, para não esquecer essa dica importante, que vai servir tanto na geografia de Rondônia, quanto na geografia. Vamos ver mais outras características? Vamos lá na tela, meu diretor. Olha só a característica do estado de Rondônia. Nós estamos entre os paralelos, agora eu vou marcar de vermelho. Nós estamos entre os paralelos. Opa, deu um erro aqui. Nós estamos entre os paralelos 13 graus, 41 minutos, 7 graus e 58 minutos da latitude sul, meridiano de 59 graus, 46 minutos e 66 graus, 48 minutos, longitude oeste. Olha para mim aqui novamente. Presta atenção. Agora eu vou falar um pouquinho baixinho.
Quando ele fala de latitude e longitude, eu estou falando de linhas imaginárias. Lembra que vocês estudaram lá no 6º ano e também vão lembrar agora o que eu vou falar. A linha do Equador, ela é uma linha paralela. Paralela, vocês estudam isso em matemática, paralelos, né? Paralela. E ela divide, a linha do Equador divide o planeta em 2 hemisférios. Hemisfério norte, hemisfério sul. Se ela está num paralelo, olha só, Rondônia está abaixo da linha do Equador, mas dentro da mesma faixa climática de clima quente. Tem uma outra linha chamada de meridiano, e aí é um nome mais complicado, mas você vai lembrar, o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich também divide o planeta em 2 lados, o leste e o oeste. Isso aí é geografia, tá? Então, essas linhas imaginárias, elas se encontram. Elas são chamadas de paralelos, ou latitude, a partir da linha do Equador. Meridiano, a partir do meridiano de Greenwich, também é chamado de longitude. E aí você vai lembrar, paralelo, olha só, paralelo, 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 meridiano. Faz uma cruz, é um encontro. Esses números que vocês viram aí na tela, estão vendo aí na tela, é uma coordenada geográfica, porque vai ser o encontro de uma linha paralela com uma linha meridional, uma linha longitudinal ou de longitude. E aí o que acontece? Nós estamos abaixo da linha do Equador, do lado oeste do meridiano de Greenwich. Mas isso influencia também na questão porque a inclinação da Terra, o Sol está batendo direto aqui, ó. Olha só para a minha mão direita. O Sol está aqui, está batendo ó, no meio. É por isso que nós vamos ter um clima mais quente. Essa faixa da zona climática é a faixa de clima mais quente, ok? E aí vocês observam, por causa dessa localização, nós vamos ter um clima mais de calor. Tá? Nós vamos ter uma região mais quente, uma região com mais temperatura ou maior temperatura. Vamos lá na tela, galera? Então, essa é as características de coordenada geográfica do estado de Rondônia. Um paralelo, sempre quando você ouvir falar dessa palavra paralelo, está ligado às linhas, a linha do Equador ou os trópicos, porque são linhas paralelas. E latitudes, tá? No caso, está ligado ao paralelo, as longitudes está ligado aos meridianos, ok? A partir disso, nós vamos ter, então, uma característica para o nosso clima, porque dentro dessas zonas climáticas que eu acabei de falar para vocês, nós vamos ter alguns mecanismos que colaboram para a dinâmica climática da nossa região. Quando eu digo nossa região, eu estou falando tanto da região norte quanto para o continente, da parte americana ao sul, ou América do Sul. Nós vamos ter, então, a alta da Bolívia, os vórtices ciclônicos de altos níveis, zonas de convergência intertropical, linhas de instabilidade, zonas de convergência do Atlântico Sul e os jatos de baixos de níveis. Esses nomes que vocês estão vendo, galerinha, apesar de ser um nome um pouquinho complicado de se falar, eles são importantes porque eles vão colaborar para a dinâmica climática, como eu já citei para vocês, pela questão do índice de chuvas, lembrando que chuvas faz parte de dos elementos da atmosfera, e observa bem nesse mapa que vocês estão aí visualizando na tela. Olha só os nomes que eu acabei de falar. A alta da Bolívia tem a ver, são ventos que se formam na região da Cordilheira dos Andes com umidade, juntamente com a zona de zonas de convergência do Atlântico Sul, olha só, ventos que estão passando por todo o continente, especialmente na região central do território brasileiro. O vórtice, olha só,
o vórtice de ciclônicos de alto níveis, olha, formação de nuvens, de umidade, tá? A zona de convergência intertropical e a frente fria da costa sudeste. Todos esses elementos, que são chamados sistemas meteorológicos, eles colaboram para as chuvas da nossa região, ok? A chuva, essa que é uma característica do nosso clima. Então, o clima de Rondônia ele apresenta uma notável regularidade térmica com pequenas amplitudes térmicas anuais decorrentes da ausência de meses mais frios. Olha para mim aqui, pessoal, presta bastante atenção. Vocês viram lá, zona de convergência intertropical, né, alta da Bolívia. Todos esses elementos são elementos que vão colaborar para o índice pluviométrico, o índice de chuva. Mas, professor, eu lembro, eu estou aqui no sul de Rondônia, lá em Vilhena, em Colorado do Oeste, né? Aqui começa a chover desde novembro, e entra novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, chove bastante. Março está chovendo, abril, quando chega no final de abril para início de maio, começa a diminuir as chuvas e aí entra o verão. Mas esse índice de chuvas que nós temos durante esses meses citados aí para essa região ou para o estado de Rondônia, é exatamente que colabora para esse grande índice de pluviosidade, é justamente esses elementos que vocês acabaram de ver aí. Número de chuva, quantidade de chuva bastante considerável no estado de Rondônia, são esses fatores que colaboram para um alto índice pluviométrico do nosso estado. Vamos lá na tela? E aí, dentro dessas características, pluviosidade, altitude, tá? Nós vamos ter o clima que o estado do nosso estado. E agora eu quero que vocês anotem. Importante, olha só o clima do estado de Rondônia é o equatorial quente e úmido para a transição do tropical úmido e seco. Olha para mim, quando eu falo quente, calor. Quando eu falo úmido, muita chuva. Aqui nós não temos neve. No estado de Rondônia não neva. Tá? Porque nós estamos numa altitude mais baixa, estamos na transição entre um planalto e uma planície, no caso planície brasileira e o planalto central, tá? Nós temos um índice elevado de temperatura, por isso que é chamado de quente, né? Equatorial quente, e um índice elevado de umidade, muita chuva. Então essa é a característica, esse é o clima do estado de Rondônia, equatorial quente e úmido para uma transição, e no caso, essa transição é justamente para os municípios que estão indo para o sul do estado, nós vamos ter o tropical úmido e seco, tá galera? Então presta bastante atenção nesse detalhe. Essa característica quente e úmido tem a ver com as altas temperaturas e muita pluviosidade, muita chuva, ok? Vamos lá para a tela? Vamos ver outras características. Olha só, eu trouxe para vocês um mapinha da América do Sul, em destaque o estado de Rondônia. Olha a característica, tropical, olha só que interessante aqui, ó. Essa faixa que eu estou mostrando para vocês é o tropical úmido. Muita chuva, tanto que a cor dele é um azul bem escuro, tá? Onde há uma umidade bastante considerável, um índice pluviométrico bem considerável. Já a outra parte do estado já passa por tropical úmido ou subúmido com tropical com inverno seco, tá? Então, essa é uma característica climática do nosso estado de Rondônia. Essa característica, classificação do clima, é a classificação de Köppen-Geiger, que é a que mais é utilizada no estado de Rondônia. Essa classificação devido às altas temperaturas e altos índices pluviométricos. Dentro das características do clima de Rondônia, olha só,
nós vamos ter uma média de temperatura de 23 graus a 26 graus Celsius. Para tudo, olha para mim, olha só, mas professor, o senhor está falando que aqui em Rondônia faz 23 graus e 26 graus, é? Mas eu sou que nem um condenado aqui. Presta bastante atenção, é a média entre 23 graus e meio e 26 graus. Isso quer dizer que pega-se a maior temperatura do ano com a menor temperatura do ano e tira-se a média. É a mesma coisa na nota de vocês, quando vocês forem ter a média no boletim. Pega-se a média bimestral, o que você produziu aí, né, das atividades, das avaliações, dos trabalhos, e você vai ter a média. É isso que acontece para o clima de Rondônia. Essa é a média para essa característica do clima de equatorial úmido, entre 23 graus e 26 graus e meio Celsius. Ok, galera? É a média. Bom, vale salientar isso, tá bom? Vamos lá para a tela? As regiões relativamente mais quentes encontram-se aonde? Na porção norte, nordeste e oeste do estado. Porto Velho, a região da Ponta do Abunã, são as regiões que podemos considerar as regiões mais quentes. Já as regiões mais frias, né, no caso com essas médias de temperatura de 23 graus e meio, é o sul do estado, exatamente os nossos alunos aí do Cone Sul, de Vilhena, um grande abraço, galera de Vilhena, de Colorado, né, da zona da mata, né, então o pessoal do Cone Sul do estado, ou ao sul do estado, é as regiões mais, podemos dizer assim, mais frias. Outra característica que eu vou dar para vocês, e eu quero que vocês anotem. Como eu falei que Porto Velho está numa região mais quente, é porque Porto Velho está um pouco abaixo do que é o sul do estado. Sul do estado, olha aqui para minha mão, o sul do estado está mais alto. Porto Velho está mais baixo. Por quê? Por causa do relevo. Vilhena, Colorado, Cabixi, elas estão numa região de relevo mais alto. Portanto, as temperaturas vão ser mais baixas do que em relação a Porto Velho, que está num relevo de planície. Se é planície, mais quente. É por isso que eu falei que um dos elementos importantes para caracterizar um clima e a média de temperatura é o relevo. Vilhena mais alto, Porto Velho mais baixo. Nós vamos ter variação de temperatura. Vilhena um pouco mais frio, Porto Velho mais quente, Ponta do Abunã mais quente. Memorizou isso? Beleza? Vamos lá para a tela. Olha só o mapinha que eu trouxe para vocês. Percebe-se que as temperaturas mais altas, que as cores de vermelho, então por isso que eu vou mudar aqui, eu vou colocar um azulzinho, né? Olha aqui, as temperaturas mais altas aonde que está sendo registrado. Porto Velho, Guajará-Mirim, né? Um pouco da Ponta do Abunã, são as regiões que têm as temperaturas mais altas. Já a região do Cone Sul do estado, aqui ó, Vilhena, Colorado, Cabixi, é as regiões que têm as temperaturas mais baixas. Ok, galera? Mas, professor, e a gente aqui do meio do estado, de Ouro Preto, de Paraná, Cacoal, Machadinho, Ariquemes, é as regiões, vamos dizer assim, que tem um clima intermediário, que varia entre 24, 25 graus e meio, que é esse pessoal, ou a galera que mora aqui no meio do estado de Rondônia, né? Olha só, eu coloquei de verde, quase não está aparecendo aí, mas você está vendo aqui, ó, Ouro Preto, Ji-Paraná, Machadinho, Ariquemes, Jaru. Um abraço para todos esses nossos alunos da mediação tecnológica aí desses municípios, tá? Quero conhecê-los pelo menos por foto. Professores, se quiserem mandar foto das turmas de vocês para nós aqui, será um privilégio eu colocar nas próximas aulas, beleza, galerinha? Ok? Olha só, outro detalhe interessante. Aqui você tem um mapa que mostra as temperaturas maiores. Então, quando se estuda a característica climática de um lugar, nós vamos ter, então, o registro de temperaturas mais altas e registro de temperaturas mínimas, ou as mais baixas. Aí foi feito dois mapas. Um mapa que mostra exatamente
os valores de temperaturas mais altas do estado de Rondônia. Mesmo assim, ainda, a região do sul do estado apresenta uma temperatura desse mapa, que é um mapa de temperaturas altas, umas temperaturas um pouco menores em relação aos outros municípios. Tá? E o mapa ao lado, que vocês estão visualizando aqui, ó, é um mapa que mostra exatamente as temperaturas mais baixas registradas dentro do estado de Rondônia, em alguns municípios do nosso maravilhoso estado. O que é a umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar é a quantidade de vapor de água presente na atmosfera, que ela pode ser considerada, que caracteriza o ar, que é seco ou úmido, ok, galera? E ela varia de um dia para o outro. E o aparelho que mede a umidade relativa do ar é o chamado higrômetro, H-I-G-R-O, o acento, né? M-E-T-R-O, higrômetro, tá? E essa umidade relativa do ar para a nossa região varia entre 74% e 83%, o que quer dizer que é partículas de água na atmosfera. Só que tem um detalhe interessante, tá, pessoal? Em determinada época do ano, principalmente aí eu quero que o meu diretor coloque eu na tela, olha só que interessante, que eu vou dar uma outra informação valiosa, valor essa informação. A umidade relativa do ar é partículas de água na atmosfera. Nós respiramos oxigênio. Como vocês sabem e estudam isso em química, tem composição de água dentro dessas partículas de oxigênio. Então, nossa umidade relativa do ar, em boa parte do ano, é bastante alta, porque nós temos uma grande parcela dos meses do ano que chove bastante, então a nossa umidade é bastante considerável. Mas também tem uma época em que essa umidade relativa do ar faz despencar. É o período do verão, que é justamente um período que nós temos um ar mais seco, né? O verão amazônico, a nossa umidade vai cair bastante, e isso requer bastante atenção, porque é quando nós precisamos repor, e nós precisamos dessa umidade porque nós respiramos ela. Nós precisamos repor no nosso organismo, beber bastante água, beber bastante líquido, suco, ok? Porque a nossa umidade no verão amazônico, ou aqui no verão rondoniense, ela cai bastante. Vamos lá na tela, meu diretor? Então, isso requer observação. Então, quando a umidade do ar estiver muito baixa, olha só, chegando de 21% até 30%, são casos extremamente graves para poder ter um pouco mais de atenção, tomar a água, beber líquido, ok? Isso é importante para a nossa saúde. Então, o índice de umidade do ar, ele é importante até para o nosso estado, porque nós requeremos atenção, apesar de estarmos num estado em que a umidade relativa do ar é bastante considerável, mas na época do verão ela cai bastante. Em relação à precipitação, que é a chuva, olha só, chuva, precipitação, água que cai à superfície terrestre da atmosfera. E a nossa precipitação, olha para mim, venha, venha. A nossa precipitação é em forma de chuva. Mas, professor, só existe chuva, precipitação? Não, não existe. Temos a chuva, temos o granizo, temos a neve. Essas são formas de precipitação, são partículas de água que caem. E precipitação, quando você pegar uma questão no exercício, você que já está se preparando para fazer o Enem, a palavra precipitação quer dizer volume, água. Ela cai em diversas formas. Ela cai na parte líquida, chuva. Ela pode cair em parte gasosa, sólida, seja ela no granizo, seja ela na neve. Então, isso é precipitação. E o nosso estado, o estado de Rondônia, ele apresenta, galera, uma precipitação em torno de 2.300 milímetros anuais. É muita chuva,
tá? Então, a nossa precipitação em questões de chuva é de 2.300 milímetros anuais. Olha lá na tela, meu diretor, coloca lá para os nossos alunos verem. A região amazônica varia entre 2.300 milímetros ao ano até 5.000. E o estado de Rondônia está nessa na variação entre 1.300 até 2.600 milímetros anuais. E aqui você vê o índice pluviométrico. Isso aqui sempre cai no Enem, sempre cai em questões de concurso público. Nós temos aqui, ó, milímetros, índice alto de pluviosidade, baixo índice de pluviosidade, índice de chuva. E o menor índice de chuva que o estado possui é onde? Em que mês? Junho, julho e agosto. E aí depois aumenta novamente, quando é no mês de janeiro e fevereiro, nós temos os maiores índices pluviométricos. Um fenômeno que ocorre no nosso estado de Rondônia ocorria com mais frequência, né, meu diretor? O diretor está dando até uma risada aqui, que faz muito tempo que ele não sente um frio na barriga. Mas nós temos aqui no estado de Rondônia um período que tem uma certa, eu vou dizer assim, frescurinha, uma frescura, uma friagem. Quer dizer, uma queda de temperatura. Friagem quer dizer queda de temperatura. Professor, já fez frio aqui? Eu vou contar o meu caso. Quando eu morava em Ji-Paraná, no ano de 2012, nos meados de 2010, 2012 aí, numa a Expojipa que ocorreu, né, deu um frio de 8 graus e a sensação térmica de 6, porque ventava muito. Isso é friagem, queda de temperatura, e ocorre, devido às mudanças climáticas, ela vem ocorrendo, vem diminuindo, né? Mas há muitos anos vinha ocorrendo com maior frequência. Queda de temperatura, sempre acontece, de 1 a 2 dias, 3 dias. A friagem quer dizer queda de temperatura, e ela é ocasionada por fatores que contribuem para essa queda de temperatura, não somente em Rondônia. O sul do Amazonas, o Acre, tem essa queda de temperatura, que é ocasionada pela massa polar que vem do sul do Brasil, que ganha força, potência juntamente com os ventos, e aí faz com que as temperaturas caiam, né, na região amazônica. E a gente que vive na Amazônia quase não tem frio, e quando ocorre nós nos trememos todinho, né, galerinha? Quando faz um friozinho aí de 12 graus, 15 graus, 18 graus, que é os últimos frios que vêm sendo registrados. Vamos lá na tela? Então, essa queda de temperatura é um ar frio que vem exatamente da região do sul da América, formado pela massa polar atlântica, que adentra, olha só, adentra a região amazônica, chegando aqui no estado de Rondônia, no estado do Acre, ao sul do estado do Amazonas, e essa friagem causa queda de temperatura. E os fatores? Fatores como é o caso da massa polar atlântica, tá? Faz com que colabore para as nossas temperaturas serem baixas entre os meados dos meses de junho, julho, agosto. Então pode ocorrer dentro desses 3 meses aí, e onde as menores temperaturas que foram registradas no estado de Rondônia é exatamente no sul do nosso estado. Região de Vilhena, a região de Colorado do Oeste, Cabixi, aqui no Vale do Guaporé também. Um abraço para os alunos do Vale do Guaporé. Então, essas regiões são as regiões que registraram as menores temperaturas. Antigamente, conta-se que as temperaturas chegavam até 5 graus nessa região. Então já houve registros de temperatura baixa no período de friagem, que é um período curtíssimo que o estado de Rondônia possui, tá? E que ocorre devido à influência da massa polar atlântica que vem do sul do Brasil em direção à Amazônia, ganhando força, ganhando umidade, velocidade por causa dos ventos, e chega derrubando as nossas temperaturas, galera. Isso é o fenômeno de friagem. Gostaram da nossa aula? Sim? Manda um joinha, deixa o meu abraço a todos, alunos e professores que estão aí com vocês. Nos encontramos na próxima.